Cara, eu vou ser bem sincero com vocês e vou dizer que quando eu ouvi sobre Sinners e eu vi todo aquele rebuliço na internet, porque a gente sempre tem isso, seja com anime, com mangá, é sempre uma obra nova, o melhor do ano, o primoroso, o maravilhoso, o incrível, o perfeito. E com esse tipo de obra eu sempre vou na expectativa contrária. Se tá sendo muito elogiado, eu vou com a expectativa baixa, vou esperando menos. Se tá sendo muito denegrido, eu vou com a expectativa um pouco mais alta. Eu sempre tento entrar no ponto morto ali do carro e ficar ali, porque eu sempre acho que esse é um bom movimento se você quer fazer uma boa crítica. Só que isso acontece o tempo inteiro. Eu sempre vejo alguma coisa e você vai ficando mais velho, você vai ficando mais calejado, e só de olhar, só de entrar ali naquele filme, naquela obra, você já sabe, eu já sei o que é isso aqui, eu já sei sobre o que ele vai falar. E quando eu fui ver Sinners, eu fui exatamente com essa expectativa, a não expectativa. E senhores, fazia muito tempo que algo não me surpreendia desse jeito. É muito bom você acompanhar uma história que ela tá realmente tentando ser criativa, tentando ser original. Pasme, nós estamos falando de 2025, algo quer ser original, algo não quer ser um remake, um remaster Full HD 4K Pro. O que eu sempre tento fazer é não procurar sobre, não assistir sinopse, não assistir review, nem entender sobre o que é o tema da história da obra. Nem sempre dá pra poder fazer isso, a gente toma spoilers de todos os lados, mas dessa vez eu consegui. Eu fui assistir e eu não sabia nem que o filme era um filme de terror. Cara, Pecadores, ele é tão criativo e tão original que ele se coloca na não caixa. Ela tenta fazer o que filmes criativos e originais deveriam fazer e o que a maioria dos produtores e escritores deveriam buscar, que é não colocar o teu filme, a tua obra, dentro de uma caixinha. Isso é um terror, isso é uma comédia, mas às vezes, cara, a gente precisa ter obras originais que fujam disso. Tudo bem, você quer ser um clichê, mas seja um ótimo clichê, seja um clichê extremamente bem feito. Não é o que a maioria faz, né? Quer ser um clichê e ainda quer fazer as coisas ruins. Enfim. Just power. Assim que o filme começa, você já tem uma introdução sobre o mundo do blues, o que mistura a mística com a música, e isso de uma forma não explícita, porque desde o início o que você tem é um drama que tá falando dos seus personagens, para que você entenda e compreenda aquelas pessoas. Mas Pecadores não é só sobre o como eles são descritos, mas o como esses pecados influenciam por trás deles. We back now. O Stack e o Smoke são dois gêmeos criminosos, gêmeos literalmente, depois de conseguirem muita grana de um jeito bem ilícito que o governo gosta, eles voltaram para sua cidadezinha. Eles estão tentando reconstruir a vida por um caminho mais legal. A ideia deles é juntar a galera mais simples, a comunidade negra, que são renegados e naquela época não tinham talvez tanto espaço para poder se divertir, achando que eles poderiam ganhar muita grana com isso aí. E durante toda essa jornada para colocar de pé a casa de show deles, o que mais influencia durante toda essa parte do tempo é o dinheiro. E agora que eles voltaram, eles usam esse mesmo dinheiro sujo de sangue para enfrentar os seus antigos amores ou os seus antigos demônios. Seja usando um violão pro Sammy, pra Mary, pra Annie, dando uma garrafa de whisky pro Delta. E aproveitando que eu falei do Sammy, talvez o Michael B. Jordan, ele esteja a maior parte do tempo na tela e ele seja o garoto propaganda da capa do filme. Mas o Sammy é provavelmente quem é o protagonista do filme. É ele que acaba conduzindo a história da metade pra frente, porque o filme começa com ele num flashback onde ele tá segurando o mesmo violão e abraçando o pai dele, que é um homem da fé, e diz repetidas vezes pra ele largar o violão, porque o demônio está atrás dele. E o demônio, esse é um cara muito importante, porque ele é o nosso link entre a música poética e o verdadeiro sobrenatural. Porque quando os indígenas batem a porta para poder avisar sobre um certo mal, eles são esculachados e são tirados para fora. Mas o estrago já tinha sido feito. Você já permitiu que o mal entrasse na sua casa e os olhos já estão brilhando. Aí você para tudo e pensa, então, esse é um filme de terror? Esse é um filme de monstros? Esse é um filme que tem sobrenatural? Não é um filme de gangster? Não é um filme sobre trama, sobre tragédias? Não é um filme sobre poesia? Não é um filme sobre misticismo? Sim, ele é tudo isso e ao mesmo tempo. Esse é o motivo do que você vai ver muita gente perguntando: Sinners, Pecadores, é um filme sobre vampiros? Sim e não. Sim, porque os vampiros estão aí, eles são monstros, o Sammy atrai eles enquanto toca o seu violão e a sua música poética.
Mas não, porque o filme não se concentra exatamente neles. Os vamps, os vampiros, eles estão ali só pra poder puxar dos nossos personagens o melhor que eles têm a oferecer, pra poder expor os demônios internos deles, principalmente do Elijah e do Elias, porque em algum momento os dois se separam. E aí eles são postos a colocar na mesa o amor que eles têm um pelo outro, mas de forma sincera, não pelo dinheiro. O filme mistura terror, tragédia, mas ele também faz questão de ter estilo, de ter sutileza. Não só porque puxa um pouco dessa parte do Mississippi Soul, blues dos Estados Unidos, ou meio gangster, faroeste, cowboy, mas porque o filme ele fala sobre a música de uma forma geral. A cena em que o Sam tá tocando violão e seduzindo os vampiros a chegarem, como a música dele transcende o espaço e o tempo e eles começam a voltar e ir pro futuro. Todo esse show que o filme dá pra que você veja é extremamente subliminar. Ele não tá escancarado na tua cara, ele não fica te dando informação que não precisa. Na verdade, a Annie, que é uma das místicas do grupo, você pega essa personagem, essa pessoa que sabe todas essas informações, isso parece cultura. Esse tipo de personagem faz sentido e ela tem uma função. Isso que é importante, porque até então os vampiros não eram importantes. O que era importante era como essa chama tava crescendo. Da construção da casa, do bar, mas ele faz um pouco do que o Tarantino gosta de fazer também, que é pegar todos esses problemas, esses personagens e colocar dentro de uma casa. Ele faz parecido com o Tarantino, só que ele faz ao contrário. Copia, mas não faz igual. Enquanto o Tarantino não desenvolve esses personagens antes e coloca eles confinados num lugar e vai desenvolvendo aos poucos, e aí você vai entendendo quem eles são, aqui ele faz o contrário e também funciona. Primeiro ele desenvolveu e depois ele colocou eles dentro da casa e aí tudo faz sentido. Porque o importante aqui já não é mais o desenvolvimento a gente já viu. O que é importante é o choque, a explosão das personalidades, das histórias. E isso faz de Sinners talvez um dos filmes de terror com o melhor roteiro que eu já vi. Porque não é porque o filme de terror não tem um roteiro puta foda, bem escrito, bem amarrado, sabe, profundo, William Shakespeare da vida. Nem todo filme de terror precisa ser assim. E tem filmes, na verdade a maioria, não são assim e são muito bons. Agora, Sinners, ele faz algo que há muito tempo a gente não vê, que é mostrar pro público e entregar pro público que filmes de terror podem ser extremamente bem escritos no roteiro. E é um filme que da metade pra frente, ele é um filme de terror. Um filme simples de terror. Eu vou interromper o seu raciocínio um minutinho. Se você quer que esses vídeos continuem sendo produzidos, considera fazer uma contribuição nesse QR Code aqui, para que a gente possa criar mais projetos, para que a gente possa fazer mais vídeos. Qualquer valor basta. Obrigado pela atenção. Explorando as mecânicas do terror, da casa fechada, do como eles não podem permitir os vampiros de entrar, porque os vampiros só podem entrar se você deixar. Mas como eles roubam a imagem daqueles que eles mataram, você não sabe distinguir se é um vampiro ou se é um familiar. E aí você tem que permitir entrar ou não. E aí tem toda a parada mística e clichê do alho, da estaca no peito, mas faz sentido porque o filme tem estilo. Nesse ponto faz sentido, o filme é estiloso pra caramba. Talvez seja um filme que não funcione pra todo mundo. E eu acredito que isso realmente seja assim. Ainda mais porque talvez chega na metade e você pensa, eu queria um filme de drama. Eu não queria, o filme virou, sei lá, mais simples porque ficou de terror, porque criou uma mecânica mais direta. Mas pra mim, cara, funcionou perfeitamente. Não é um filme que ele finge ser o que ele não é. Na verdade, Sinners é tão original, criativo, que ele brinca com todos os gêneros pra contar uma boa história. Não é porque ele é um filme de terror, não é porque ele é um filme de vampiro, não é porque ele é um drama. Mas porque ele é um filme. Ponto. Porque ele é um ótimo filme. A preocupação dele é no roteiro. É quanto cada minuto conta pra poder te manter preso na tela. E o elenco tá extremamente bem alinhado nisso. Porque são pessoas viscerais, são atores que conseguem espremer essa visceralidade que o filme tem. É isso que um filme de terror precisa. Ele não precisa de cabelos lindos e perfeitos e ondulados e maquiagem. Ele precisa de humanidade. Seja com o Michael B. Jordan ou com os outros atores que estão em páreo com ele, estão iguais. Mas vamos falar sobre o final do filme, né? Você pode assistir outros vídeos aí no YouTube explicando ali o final, porque os vampiros quase tomam a casa inteira, matam grande parte das pessoas ali dentro, dos sobreviventes. E o Remick, que é o vampiro irlandês que transformou todos os outros em vampiros, e ele quer o Sammy porque ele acha que a forma com que ele toca o violão, a música, sabe, esse misticismo, ele admira isso. E os dois conseguem derrotar o Remy, porque o violão também é uma estaca de madeira, se você for pensar. E aí você volta de novo, poxa, cara,
usando as mecânicas que eles mesmos criaram de um jeito foda. Isso é incrível. Não de um jeito burro, mas de um jeito foda. E aí o sol finalmente se levanta, todo mundo queima, os vampiros queimam. E aí o Stack, eu não lembro agora exatamente, são gêmeos, né? Mas ele descobre que tudo começa antes, porque o Remy que conta isso pra ele. Tudo começa antes. No momento que eles vão comprar a casa, já tava tudo pré-definido. O vendedor já sabia que os vampiros iam vir à noite. E ele ganha com isso. E incrível, isso ainda não é o final. Mas ali é a finalização do enredo dos personagens. Enquanto o Sammy, ele se nega a continuar com o pai dele pelos caminhos da fé, ele escolhe o violão e o caminho da música. E o Stack, ele, ao invés de ir embora e deixar aquilo tudo pra trás, ele prefere ter vingança e acaba morrendo pela própria vingança, pelo próprio ódio. E aí ele vê nos braços da Annie a filha que ele nunca teve e que nunca vai ter, porque acabou ali. São dois personagens que eles não escolhem um caminho tradicional. Isso também é outra coisa foda de Sinners, de Pecadores. Ele não é clichê, ele é talvez um pouco simples. Ele não é clichê, ele vai por caminhos muito bons, onde você vê, faz sentido esse personagem ter escolhido isso. Faz sentido. Vocês podem ver outros vídeos explicando o final, porque que o Sammy fica velho, né? Porque se passam vários anos, o Sammy finalmente ele se torna assim um músico de blues famoso. E aí aparece um dos gêmeos que a gente, como eu disse pra vocês, ele não morreu, né? O outro irmão não deixou ele morrer, não conseguiu matar ele. Só que ele fez uma promessa com ele de nunca tocar no Sammy, por isso que o Sammy fica vivo esse tempo todo. Junto com a Mary também, que fugiu com ele. E é legal, isso tem coerência no roteiro, é interessante. Eu sei, é bacana, mas isso não é aí que eu acho legal. Não é aí. Vai parecer um pouco estranho, mas não é aí que o filme me toca. O filme me toca porque, senhores, eu não sei se vocês conhecem quem é este que está atuando o personagem Sammy. Este é Buddy Guy. Buddy Guy, amigos, senhoras e senhores, lamentavelmente, se vocês não conhecem, é uma lenda do blues americano. E eu me lembro há muitos anos atrás de começar ouvindo os primeiros discos e álbuns do Buddy Guy. As pessoas sempre foram mais, e os filmes também, sempre foram mais pro jazz, um pouco pro soul, mas muito pro jazz. E o blues não era tão conhecido, não era tão importante. E aí eu me vejo com um filme onde ele se conecta com tudo que eu gosto, o terror, a originalidade. É um filme que tem estilo, é um puta filme estiloso. É um filme que tem estilo por causa dessa temática musical do blues. Porque o filme tem cenas de música, tem cenas musicais. E funciona muito bem. E aí eu chego no final e eu me deparo com um fucking Buddy Guy. Talvez não seja um filme pra todo mundo, talvez nem todo mundo tenha entendido essa grandiosidade. Não vou falar grandiosidade, talvez seja pretencioso. Mas talvez nem todo mundo tenha gostado desse estilo, dos caminhos que Sinners foi. Eu sei que o filme teve uma nota muito alta e que no vídeo passado eu falei bastante sobre nota, mas eu quero que vocês esqueçam isso, porque isso vai ser usado por formas pontuais. Esse canal não é sobre notinha, e a notinha é o pior sistema de avaliação possível, porque ele mascara o que de fato cada filme é. Um filme. É um filme ruim? É um filme bom? É um filme... Não, é um filme. É um filme como qualquer outro, com as suas peculiaridades, com as suas coisas boas e com as suas coisas ruins. E eu acho que é isso que faz Sinners, sabe, gritar na cara da galera, que é a sua originalidade, que é o como ele é ousado, é o como ele está fugindo dos padrões ocidentais para criar uma história original, diferente. E bem, senhores, esse é Sinners, Pecadores. Talvez um dos melhores filmes, sim, de 2025. Obrigado.